Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma Profissão Médica Class. Meu nome é Daniel Coriolano e hoje vou falar sobre 3 maneiras para você não perder dinheiro dentro do mercado financeiro. O tema de hoje surgiu a partir de uma conversa meio que informal com um familiar acerca de investimentos de mercado financeiro e, de forma mais específica, investimento em ações. Na ocasião, ele argumentava de que investir em ações, comprar ações, estava bem associado a um jogo, a um cassino. Era como se fosse praticamente uma aposta que você faz para o futuro com o seu recurso financeiro. E, diante dessa conversa, eu busquei argumentar de que não concordava com esse tópico, com esse tema jogo e escolha de melhores opções de investimentos das ações. Não sei se consegui êxito, mas pelo menos aqui eu consigo ampliar de uma forma mais precisa esse tema. Quando você considera o tópico jogo dentro do mesmo conceito de investimento em ação, renda variável, esse é um grande primeiro passo para que você já dê errado e não consiga resultados. Você coloca no seu processo mental de decisão a emoção junto com a avaliação necessária para a escolha de um ativo financeiro, de uma ação. Então, você pode confundir essas emoções na hora de escolher lá uma determinada ação. Você vai misturar o desejo de que ela evolua em termos de valor com uma análise que você eventualmente possa ter. Também, ao atribuir investimento em renda variável a uma sorte, a algo mais impreciso, além de dar margem à emoção, você seta a sua cabeça, sua mente, para não ter grande esforço para, ao longo do tempo, estudar e avançar sobre critérios de análise, sobre como você pode fazer as suas melhores decisões. É muito perigoso misturar esse entendimento, pensar que investimento em renda variável está muito associado com sorte. Isso aí, a gente tem alguns parâmetros. Não cabe aqui, nesse encontro, falar sobre todos os parâmetros necessários, mas destacar que sim, existem alguns parâmetros. Por exemplo, uma leitura macroeconômica, superficial ainda que seja, já vai dar para você uma variável de entendimento se vale a pena ou não investir ali em algum ativo na renda variável. Uma avaliação da macroeconomia. Por exemplo, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Usualmente, quando a taxa Selic sobe, o preço médio das ações tendem a cair, porque ao colocar a taxa básica da economia num valor maior, é uma espécie de deixar o dinheiro mais caro, menos disponível em termos de financiamento para a população. Portanto, as ações, a renda variável, que representa a economia, o giro de compras e vendas que acontecem dentro da economia, por exemplo, uma empresa de educação terá mais ou menos alunos se houver disponibilidade maior ou menor de investimentos nessa área, educação. Uma empresa de automóveis, ela venderá mais ou menos carros a depender se a população tem recurso disponível. Então, a taxa básica de juros pode estar associada ao desempenho da renda variável. Aumentando a taxa de juros básicos, a Selic, você tende a reduzir um pouco o preço das ações. O contrário também acontece quando você baixa a taxa Selic, há uma certa possibilidade de elevar o preço médio de várias ações. Então, esse é um entendimento básico, né? E esse entendimento dá para você uma variável para realizar uma escolha de compra de um produto, de um ativo de investimento, para compor a sua carteira de investimento em renda variável, uma ação. Você não consegue estabelecer algo com objetividade no jogo. Se você está jogando aquele lá, roleta, e joga a bolinha lá, você não tem como parametrizar, elaborar estratégias a fim de que a bolinha pare lá no vermelho, no número 20, seja lá qual foi o número que você apostou. É simplesmente sorte. É simplesmente o acaso que vai decidir.
aquela numeração lá se você vai ganhar ou não. Na renda variável, nos investimentos, existem parâmetros. Agora, algo precisa ser destacado. O preço do ativo, dentro do preço do ativo, o valor intrínseco lá, ele já tem a precificação que o mercado coloca em termos de segundos, minutos ali, das informações disponíveis. Isso quer dizer que é improvável que você tenha informações privilegiadas ou interpretações bem diferentes do que outras pessoas. As suas interpretações, possivelmente, serão as interpretações médias do mercado. E essas interpretações já estarão dentro do preço dos ativos. Por exemplo, você tem uma interpretação de que a taxa básica de juros da economia vai elevar, portanto, o preço médio das ações vai reduzir, e aí você faz uma escolha de comprar ou não a renda variável naquele momento. Provavelmente o preço das ações que já estão colocadas ali no cenário de compra, no home broker, já vai estar lá implícito, tá bom? Aí, a sua capacidade de ter várias variáveis e fazer uma análise mais robusta vai te proporcionar certa diferenciação para as escolhas. Mas, de forma geral, de forma média, você não conseguirá informações privilegiadas ou interpretações privilegiadas. É o melhor termo. Por quê? Informações privilegiadas é um crime. É o inside information, né? Quando você tem informações privilegiadas que você consegue, por exemplo, de uma empresa, e se ficar claro que você tinha essas informações privilegiadas, você vai preso. Então, informações privilegiadas, nem conte com elas. Você pode ter interpretações diferenciadas. Empresas públicas. Então, imagina que uma nova lei, uma nova regulamentação de mercado está sendo organizada por uma comissão e alguém lá de dentro, um insider, revela essa informação para alguém de fora. E esse alguém de fora, a partir de uma informação de dentro, consegue fazer uma operação antes que o mercado precifique. Aí imagina que vai reduzir o valor dos impostos para o petróleo. Petróleo, por exemplo. Aí a Petrobras vai vender mais gasolina ou combustível de forma geral e as ações vão aumentar, né? Porque vai vender mais, vai movimentar mais. Então esse insider coloca lá para fora a informação e o cara ganha muito dinheiro com essa informação privilegiada. Então, se for configurado que esse cara pegou a informação de fora, ele está cometendo crime. Então, não trabalhe com informações privilegiadas. Trabalhe com interpretações privilegiadas, que aí envolve sua capacidade de análise. E essa sua capacidade de análise é o grande primeiro ponto que vai trazer certa diferenciação, mas de forma geral, a média do mercado tende a evoluir. É só imaginar como era o Brasil 10 anos atrás, como era o mundo 10 anos atrás, 20 anos atrás. Em termos macroeconômicos, nós evoluímos. Então, se você tiver uma carteira com certa distribuição de recursos, de ações em vários setores, há uma grande chance de você evoluir no seu patrimônio. Você vai ter uma leitura, vai fazer uma distribuição de investimentos e com isso obterá um valor de elevação patrimonial considerável, tá bom? Então, essa é a primeira maneira de não perder dinheiro no mercado financeiro, que é não pense que investir a renda variável está associado a jogo, à sorte. Está associado à sua capacidade de interpretação com as variáveis que você tem. Quanto mais você estuda, mais sensível fica o seu olhar e maiores decisões privilegiadas, né? Decisões melhores você terá, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Tem um elemento importante aqui que eu trouxe até aqui do lado no Kindle para ler para você um estudo que vai balizar a minha próxima recomendação aqui, a minha próxima maneira que você vai ter de não perder dinheiro. A primeira foi não associar a investimentos de renda variável a jogo, né? Olha só, um estudo publicado em julho de 2019 diz o seguinte, o nome do estudo é Day Trading for a Living. Esse estudo mostra que nada menos
que 97% dos praticantes de compra de renda de venda e compra e venda diária de ações no Brasil entre 2013 e 2015 perderam dinheiro. Menos de 0,5% ganharam mais do que um caixa de banco. Então, nesse estudo aqui, ele avaliou que 97% das pessoas que compram e vendem ações todos os dias, compra e vende, day trade, elas perderam dinheiro ao longo do tempo, 97%. 0,5% ganhou algum dinheiro, mas não foi um valor significativo. E o que sobrou daí ganhou bem, ganhou bem. Então, é muito, muito pequeno a quantidade, a porcentagem de pessoas que conseguem grandes resultados em compra e venda. E aí, eu já ligo essa informação com outra importante para o nosso contexto da medicina, que é o custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade para você? Seguinte, custo de oportunidade é a próxima melhor opção viável. A próxima melhor opção, então, é um custo de oportunidade. Outro dia comentei o seguinte, na maior parte dos dias eu vou deixar na escola o meu filho junto com a minha esposa. Então, isso é muito bom. A gente vai conversando no carro, vai escutar música. Então, esses minutos que acontecem do deslocamento da minha casa até a escola dele é muito bom. Só que qual é o custo de oportunidade? Usualmente as pessoas dizem que, eu poderia dizer também, né? Não tem preço deixar o meu filho na escola todos os dias, não tem preço. Mas para fins das ciências econômicas, da economia, tem preço. E é a próxima melhor opção. A minha próxima melhor opção é o meu custo de oportunidade. Então, bora, em termos práticos, colocar esse exemplo aqui, qual é o meu custo de oportunidade. Imagina que o valor de honorário médio de um médico é 10 mil reais. E até eu fiz os cálculos aqui de forma antecipada. Com 10 mil reais, trabalhando 40 horas por semana, por exemplo, no programa Mais Médico, eu sei que é mais, mas eu quis arredondar, a gente tem 160 horas trabalhadas por semana. Então, se você divide quanto que você ganha por hora, é R$ 62,50. Então, o seu custo de oportunidade é esse, R$ 62,50. Se eu decidisse não ir deixar ele na escola e começasse a atender mais cedo, eu poderia aproveitar esse custo de oportunidade, utilizar esse meu tempo para atuação médica em serviço. Esse custo de oportunidade, esse é o meu próxima melhor opção. E isso aqui no valor médio, né? Se eu considero que trabalho no setor privado, que os honorários tendem a ser maiores, então meu custo de oportunidade é maior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque passar um tempão comprando e vendendo ação vai te exigir muito mais rigor para as melhores opções, e essas melhores opções, 97% das vezes, não acontecerão. E 0,5% até acontecerá, mas não vai ser um ganho expressivo. Então, o day trade serve para o contexto médico? Baseado nessas informações, não. É melhor que o médico tenha maior nível de consciência para decisões que possa perdurar por maior prazo. Essas decisões vão fazer com que o médico aproveite o seu custo de oportunidade. Se o seu custo de oportunidade fosse fora do contexto médico, fosse outra coisa, aí você teria que avaliar qual a sua próxima melhor opção. Mas aí eu já ligo a próxima maneira de não perder dinheiro dentro do mercado, que é o giro de recursos dentro do sistema financeiro. Quando você gira recurso, você dá margem à corrosão do dinheiro por taxas, por impostos maiores. Se você compra e vende uma ação, mais de 20 mil reais no day trade, você paga 20% sobre os lucros. E se você vende 20 mil reais em ações por mês, mas não é através de day trade, comprar e vender no mesmo dia, você paga 15%. Pronto, então aí já temos um benefício. Se você comprar no dia e vender só no outro, no outro,
já paga menos impostos. Isso, R$ 20.000 por mês, né? E se você comprar e vender no mesmo dia, 20% sobre os lucros. Se você comprar e vender em dias diferentes, você paga 15% sobre os lucros. Então, essa economia de 5% representa apenas um exemplo de economia que você faz quando você não fica girando o dinheiro. Quanto mais você gira o dinheiro, e entenda girar o dinheiro como comprar e vender, tirar de um produto de investimento, colocar em outro, tirou do outro, colocar em outro, quer dizer que você não teve uma boa análise para deixar o seu recurso lá por um tempo suficiente para que você obtenha os lucros e os rendimentos que você imaginava a partir da sua leitura quando decidiu investir naquele produto, aquele ativo financeiro. Mas isso não quer dizer que a escolha que você fez tem que ficar ali inflexível. Se você tiver uma análise e verificar que, mesmo antes do tempo previsto, você tem que tirar o recurso daquele ativo financeiro, beleza, tira. O problema é ficar colocando de um para o outro. Isso acontece quando você começa a querer investir, a investir, e já começa lá na renda variável, e acontece alguma coisa na sua vida e você não tem nenhuma reserva de segurança. Aí você tem que tirar o dinheiro das ações, colocar para o que você precisa ali da sua reserva de segurança. Aí tira da reserva, aí passa do momento do imprevisto, bota nas ações de novo. Aí só nesse vai e vem você pagou, se teve lucratividade, pagou imposto, né? E dependendo do volume também. Mesmo que não tenha, você pagou a taxa de corretagem, a depender da sua corretora, pagou na venda, pagou na compra, já correu o dinheiro de alguma forma. E sem falar na renda fixa, né? Então, falando em renda fixa, se você coloca o dinheiro em um produto que imaginava ficar lá por mais de 2 anos e tira antes disso, você vai pagar um imposto de renda até maior. Existem algumas alíquotas. Quanto tempo você deixa o seu recurso dentro da renda fixa, você paga menos impostos. Então, se você deixa o seu recurso financeiro até 6 meses, você paga 22,5% em impostos. Aí vai aumentando. Mais de 6 meses e até um ano, 20%. Até 2 anos, 17,5% sobre os lucros. E quando você deixa acima de 2 anos, você paga apenas 15%. Então, uma forma de perder dinheiro é ficar colocando de investimento para o outro, de investimento para o outro. Tira da renda fixa, bota para variável, tira da renda variável, bota para renda fixa. Antes de maturar o investimento ali da renda fixa, eu tiro porque eu vou comprar um carro. E aí fica para lá e para cá, e se você fizer uma análise de de recursos que você girou de um canto para outro, você vai perceber que eventuais ganhos, eventuais rentabilidades que você teve, elas foram corridas pelas taxas. E isso é um ponto que você deve ter cuidado. Se você tem lá, se você segue uma carteira de investimentos recomendada por sua corretora, ok, se você tem rigor crítico para isso. Mas é do interesse da corretora que você fique mudando de um canto para outro. Então, entenda esse conflito de interesse, interprete se as recomendações das carteiras da sua corretora estão adequadas e leve em consideração que é do interesse dela você ficar gerando recurso para pagar taxa de corretagem e outras taxas que ela eventualmente cobre. Não estou afirmando que todas as corretoras fazem isso, mas estou alertando a você, meu colega médica ou médico, que leve em consideração esse conflito de interesse. Girar patrimônio, girar recurso, girar investimentos de ativos em ativos é uma segunda grande maneira de você perder dinheiro. Então, segunda maneira, girar recurso dentro dos ativos de investimentos não é algo que você deve fazer. Recapitulando, primeiro ponto, que é não associe renda variável com emoção, com sorte, não é um jogo. Segunda maneira, não gire patrimônio com frequência baseado em achismos do mercado. Seguinte, então essa outra maneira de que está bem associada também a esse giro de patrimônio é algo que te motiva a girar o patrimônio. A gente tem o seguinte, quando você pensa em análise de mercado, quando você pensa em alteração da inflação dentro do mercado, e a gente sabe que o principal fator, o principal instrumento que controla a inflação é a taxa de juros da economia, você passa a ficar até mais ligado
ou ligada nas reuniões lá a cada 45 dias do Comitê de Política Monetária, o Copom, né? Eles se reúnem e colocam qual é a taxa indicada ali para ter um certo controle da inflação. E a inflação é a corrosão que o dinheiro pode ter ao longo do tempo. É a redução do poder de compra. A taxa de juros vem se elevar ou reduzir para também dar um certo freio no consumo. O aumento da riqueza da população acontece quando você tem o aumento da produtividade, com o aumento também do poder de compra, da capacidade das pessoas, do nível de produtividade das pessoas, e a gente vai evoluindo aí em termos macroeconômicos, do micro para o macro. Mas se simplesmente você não tiver essa análise simples da economia, se importar lá com essa taxa de juros básica da economia, você fica muito sujeito a interpretações de terceiros para o que está acontecendo no nosso mercado. E você deve ter amigos, amigas dentro do seu contexto aí de trabalho ou mesmo domiciliar que te dizem quanto já ganhou no mercado financeiro, que fez um investimento e foi muito bom, ou que fez outro e foi muito ruim. Os fatos bons e os fatos ruins, eles vão te influenciar de alguma forma a girar o seu patrimônio, mas também a fazer algumas decisões de novos investimentos que você percebe pela frente caso tenha disponibilidade financeira. Essas possibilidades apresentadas a você por terceiros, elas podem se revelar como dano em um pequeno período de tempo, curto prazo mesmo. Você decide ativamente a não estudar sobre finanças, a não se importar com os noticiários ou análises de sites mais especializados e simplesmente fica suscetível à análise de terceiros, ao que terceiros te diz sobre o que é que está ganhando, o que é que está perdendo ali nos seus investimentos. E com isso, toma decisões imprecisas. Finanças pessoais, o cara decide a partir do objetivo deles, ele te recomenda lá, de forma aleatória, você interpreta como importante para você, e aí perde dinheiro no médio e no longo prazo. E essa é a terceira maneira de perder dinheiro no mercado financeiro, é ficar dando ouvidos a pessoas que não têm nível de competência para isso, para te influenciar acerca do que você deve ou não comprar. Para renda fixa, é interessante que você tenha certa análise de cenário. Essa análise de cenário pode partir da avaliação e de ficar atento ou atenta simplesmente como é que está a taxa de juros da economia, vai aumentar, vai reduzir. Aí você interpreta que ao aumentar a taxa de juros, as ações usualmente caem. Ao reduzir a taxa de juros, a taxa Selic, as ações usualmente aumentam. É um tipo de interpretação. E isso é da renda variável, né? Mas na renda fixa, a disponibilidade a necessidade de empréstimos também vai ser regulada por isso. Então, por que empréstimo? Porque a renda fixa é basicamente empréstimo, né? Você empresta ao banco através de CDB, você atua também através de títulos públicos no governo e é isso. E a poupança, né? Mas é um investimento aí para você não. Outros desempenham melhor. E na renda variável, ampliando agora a renda variável, tem esse ponto, né, da taxa básica de juros da economia, mas também tem outras variáveis que vão contribuir para que você possa interpretar melhor uma análise fundamentalista do que está acontecendo. Existem dois grandes modelos de entendimento para análise na renda variável, Value Invest, Valuation, são duas grandes maneiras baseado no preço. Mas o Value Invest ele busca verificar qual o valor intrínseco da ação. Quando ele encontra o valor intrínseco da ação e se ela está sendo comercializada a um valor menor do que o seu valor intrínseco, então estima-se que ela não está sendo valorizada pelo mercado, aí você vai lá e compra. Quando ela chega ao seu valor ideal, aí você pode vender se não houver perspectiva de ganho. Valor intrínseco, eu vou dar um exemplo aqui. Então, imagina que eu quero investir na Apple. Aí eu vou utilizar a metodologia do Value Invest. Aí eu vou lá e digo assim, cada ação da Apple é $100 hoje. Mas conforme a minha análise, ela deveria valer $120. Então,
o valor intrínseco é 120, mas ela está 100, então eu vou comprar, porque quando ela chegar a 120, que é o valor justo dela, aí eu vendo, aí eu tenho isso aqui. Aí, em um cenário em que você compra esse 100 e ela cai de novo para 90, para 80, se você fez uma análise correta, você compra mais com 80 a 80. Por quê? Porque você está convicto de que a sua análise está correta e o mercado ainda não está precificando. E pelo Valor Invest, esse é o momento em que você vai ganhar mais recursos, que é quando cai mais ainda e você compra mais ainda, e aí quando ele chegar no valor justo, que é US$ 120, segundo a sua análise, aí você pode vender por lá. Existe outro método, é o Valuation, que funciona da seguinte forma. Você pode até encontrar o valor intrínseco da Apple sendo $100, mas naquele momento ela está 120. Pelo valuation, você poderia até comprar mais, porque o valuation espera um aumento rápido dos preços pelo potencial da empresa. Então, a partir de outras análises, eu vejo que o setor de tecnologia vai crescer muito a partir de algumas variáveis, essa é a minha leitura, e embora o valor intrínseco seja 100 e ela está 120, ela vai chegar a 150, provavelmente. É uma análise que você pode ter pelo valuation. Então, o valuation leva muito em conta o potencial da empresa, mesmo que ela já esteja sendo precificada pelo Valor Invest no preço justo hoje. Então, é uma forma de avaliar renda variável. Diferente de sorte, né? Totalmente diferente de sorte, que é a primeira grande maneira de você perder dinheiro dentro do mercado financeiro. Para finalizar o encontro de hoje, deixa eu só organizar o pensamento aqui, as 3 maneiras para não perder dinheiro dentro do mercado financeiro. Os meus primeiros argumentos apontaram que a primeira maneira é: não pense que investir em ações é jogo. Segunda maneira, tenha critérios nas escolhas para não ficar girando o patrimônio de um canto para o outro. E o terceiro, cuidado com as dicas de investimentos de terceiros. Elas podem não ser válidas para o seu contexto, para as suas finanças pessoais. Beleza? Com isso, finalizamos essa Profissão Médica Class. Espero que você tenha evoluído na sua análise de mercado, na sua capacidade de se deixar ser influenciado ou não por terceiros para os seus investimentos e ainda te ampliado sobre possibilidades de análises na renda variável. Value Invest, Valuation, existem aqui nessa aula de hoje a margem para você explodir a sua mente ainda de conhecimento sobre vários tópicos citados aqui. Forte abraço, a gente se encontra na próxima Profissão Médica Class.